Imagina sair da tua casa e conhecer na mesma viagem o deserto do Atacama e o Salar de Uyuni. Cerca de 500 quilômetros separam os dois pontos e são alguns dos quilômetros mais lindos da América do Sul. E olha, não é por acaso que os dois costumam aparecer no mesmo roteiro de viagem, não. É que as fronteiras que separam os dois são políticas e artificiais. Na verdade, o Atacama e o Salar do Uyuni são, em essência, um único destino localizado no coração do Altiplano Andino. É uma região de altitude que atravessa lagoas coloridas, desertos de pedras, campos geotérmicos, vulcões e salares que se estendem até a gente perder de vista, além da fauna andina como flamingos e vicunhas. Por isso, combinar Chile e Bolívia na mesma viagem é uma ótima ideia. E nesse vídeo eu vou te ajudar a planejar esse roteiro dos sonhos, que apesar de parecer de outro mundo, fica tão pertinho do Brasil. O que conhecer, quantos dias você precisa, por onde é melhor começar, qual é a melhor época para fazer essa viagem, como fazer a travessia Atacama, Salar do Uyuni e muito mais. Então já pega aí uma caneta, um pedacinho de papel e anota aí as dicas da tia Sula. Vem ver! Fala, viajante! Se você não me conhece, eu sou a Aline, de uma Sul-Americana. Passei 10 anos viajando exclusivamente pela América do Sul. Já viajei pelo Altiplano 4 vezes e vou voltar nos próximos meses, já deixando aí o spoiler. Então segue lá no Instagram, a Sul-Americana, para não perder. Bom, desde 2018 eu também sou consultora de viagem e um dos destinos que eu mais atendo é justamente o Atacama. E percebi que muita gente nem imagina que o Salar de Uyuni se encaixa tão bem na viagem ou não sabe muito bem como combinar esses dois pontos no roteiro. E como eu falei, não é que eles estão muito próximos, é que eles são um único destino separado por uma política de fronteira. Você sabia que até o século XIX o deserto do Atacama era boliviano? Pois é, a Bolívia perdeu essa parte do território para o Chile durante a Guerra do Pacífico e é por isso que tanto as paisagens quanto as tradições culturais são muito semelhantes e até complementares. E não só o Chile e a Bolívia, como também a Argentina e o Peru fazem parte do altiplano. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo completinho falando sobre como combinar esses 4 países na mesma viagem. Eu vou deixar o vídeo aqui para você ver depois desse aqui. Bom, mas vamos ao que interessa. O que tem para ver e fazer numa viagem que combina o Atacama e o Salar do Uyuni. Vamos começar pelo maior e mais alto deserto de sal do mundo. Há milhões de anos ele era um lago, mas com o tempo a região foi se tornando cada vez mais árida e as águas acabaram secando, deixando aí de presente pra gente esse gigante com mais de 10 mil quilômetros quadrados, localizado a uma altitude de mais de 3.650 metros acima do nível do mar. Na época de chuva, a gente tem uma amostrinha do que era esse lago pré-histórico, porque a água fica acumulada, deixando o salar com aquele efeito espelhado super famoso que atrai gente do mundo todinho todos os anos. Outro lugar muito interessante é o deserto de Siloli, que fica na Bolívia também. É uma região árida, cheia de formações rochosas e esculpidas pelo vento. A mais famosa delas é a Árvore de Pedra. Um dos meus lugares preferidos no altiplano boliviano é a Reserva Eduardo Avaroa, que parece um quadro perfeito com vulcões, lagoas coloridas e geysers. Ele fica coladinho com o Chile, já ali na fronteira. E do lado chileno, você vai conhecer o Salar do Atacama, que é o segundo maior do mundo. Mas, diferente do boliviano, ele tem diversas lagoas coloridas, pequenos olhos d'água. Dentre as mais conhecidas estão a Laguna Chaxa, a Laguna Serrar, as Lagunas Escondidas, que são lugares que a gente consegue flutuar na água por causa da densidade do sal. Já os geysers del Tatio fazem parte do terceiro maior campo geotérmico do mundo. A visita é feita no amanhecer, porque dá pra gente ver muito claro as colunas de vapor que saem da terra gelada do altiplano e cria um dos cenários mais surreais e impressionantes de todo o Atacama. Tem também o emblemático Vale de la Luna, que é cartão postal aí da região do Atacama, que reúne dunas, cânions, formações de sal esculpidas pelo vento. Tem esse nome justamente porque a paisagem árida e mineral lembra um pouco, né, a superfície lunar, e especialmente durante o pôr do sol, quando as montanhas e o vulcão Licancabur ficam aí nos tonzinhos avermelhados, super lindo. Bom, tem muito mais para ver nessa viagem, mas
esses são alguns dos principais pontos que você pode conhecer. Vamos lá, a não ser que você vá combinar também com o Peru ou com a Argentina, a minha recomendação é ter São Pedro como base para essa viagem. Por quê? As passagens do Brasil para Calama, no Chile, costumam ser muito mais baratas do que do Brasil para La Paz, que fica na Bolívia. Além disso, Calama é super pertinho de São Pedro, 1h30 mais ou menos de transfer. Já La Paz é uma noite todinha de distância do Uyuni num ônibus noturno. 2. São Pedro é uma cidade com altitude de 2.400 metros, então ela é perfeita para aclimatar o corpo e minimizar os sintomas do mal de altitude. Outra coisa é que o deserto do Atacama possui pontos mais baixos que o altiplano boliviano, como o Vale de la Luna ou as Lagunas Escondidas, por exemplo. Então, a gente consegue planejar um roteiro que respeita essa aclimatação antes de a gente começar a travessia até o Salar do Uyuni e encarar altitudes mais altas. Agora, se você quer visitar Machu Picchu ou a Quebrada de Mauaca na mesma viagem, as coisas vão ser muito diferentes. Eu posso te ajudar a planejar esse roteiro durante uma chamada de vídeo. Me manda um e-mail para umasulamericana@gmail.com ou você pode preencher o formulário que eu vou deixar na descrição do vídeo e aí eu te ajudo nessa tarefa. Você pode usar um cupom de desconto especial Altiplano. Agora, bora falar do roteiro. Para combinar o Atacama com o Salar de Uyuni, eu recomendo que você tenha entre 8 e 10 dias disponíveis. Seria um dia para chegar em São Pedro, de 2 a 4 dias para fazer os passeios do deserto do Atacama, 4 dias para a travessia até o Salar do Uyuni e voltar para São Pedro, e um dia de partida, para você voltar para o Brasil. Dicas da tia Sula. Parte dos passeios do Atacama duram meio-dia, então rola fazer mais de um passeio por dia. Mas por conta do mal de altitude, é muito importante você planejar a ordem desses passeios, tá? E se você quiser viver mais aventuras, como subir um vulcão, por exemplo, eu recomendo que você tenha no mínimo 12 dias para aclimatar melhor e fazer os passeios com mais tranquilidade. Olha, qualquer mês do ano é uma boa época para viajar pelo Atacama e pelo Salar do Uyuni. Mas a verdade é que a paisagem muda muito entre a época seca e a época de chuva. E a escolha vai depender de você, do tipo de experiência que você quer viver. Se você quer ver o Salar de Uyuni espelhado, a sua viagem ela precisa rolar entre dezembro e março, que é a época de chuva, quando o deserto alaga. A desvantagem é que algumas áreas ficam inacessíveis, como a Ilha dos Cactos, e o céu fica um pouco mais nublado, o que pode acabar dificultando um pouco o passeio noturno, um passeio astronômico para ver o céu do Atacama. Agora, se você quer pegar dias bem ensolarados, céuzão azul, a melhor época é entre junho e agosto, que é o período de seca. A desvantagem é que faz mais frio, nessa época, e que, dependendo da intensidade da neve, algumas estradas podem ficar interditadas e os seus planos vão precisar mudar um pouquinho. Já os meses de abril e maio, ou de setembro até novembro, costumam ser meses equilibrados, com clima seco, sem chuva, sem neve, com boas condições para vivenciar tanto o Atacama quanto o Salar de Uyuni. Uma dúvida que a galera costuma ter, e eu imagino que você também, é se vale comprar os passeios lá ou se é melhor fechar tudo com antecedência. Comprá-la na hora pode ser uma opção muito interessante porque rola negociar e muitas vezes a gente consegue preços muito bons. Mas é preciso levar em consideração que você precisa ter tempo para pesquisar as agências, cotar os preços, negociar e depois procurar por referências online para saber se essa agência é boa antes de fechar o passeio. Agora, fechar antes é ideal para quem prefere não perder tempo durante a viagem. Todo o trabalho de cotar, pesquisar a confiança das agências, você vai ter feito antes. Daí já chega com tudo programado e só se preocupa em realmente aproveitar a viagem. Como eu já viajei algumas vezes pelo Altiplano e trabalho como consultora de viagem, eu conheci diversas agências e tem algumas que eu posso indicar para você. A minha principal recomendação é a Fui Gostei Trips, uma agência brasileira que trabalha com as melhores operadoras locais, tem atendimento em português, pagamento de reserva em reais e a possibilidade também de parcelamento sem juros.
O atendimento ele é personalizado, então a galera da agência sabe exatamente quem você é, acompanha a tua viagem antes, durante e depois dela acontecer, e toda a equipe é muito bem treinada. Inclusive, eles levaram todo mundo para conhecer os destinos e experimentar os passeios para que eles soubessem exatamente o que eles estão vendendo. Lá em Cusco eu cheguei a morar com a galera da agência em 2024. Legal, né? Eu acho isso um diferencial imenso na hora de escolher uma agência. E olha, para a galera que está vendo aí esse vídeo, tem 10% de desconto através desse QR Code aqui do lado. E para clientes de consultoria tem 15% exclusivos. Outra agência que eu conheço e confio é a Nomads, antiga The Nomads. É uma agência chilena especializada em experiências na América Latina. Eles oferecem atendimento em português e costumam ter preços mais acessíveis sem abrir mão da qualidade das operadoras parceiras. O site é bastante intuitivo, tem informações claras sobre cada passeio. Além disso, as políticas de alteração e cancelamento são bastante flexíveis. E olha, é muito importante que você não fique preso só nos preços, tá? Porque o Atacama, o Salar do Uyuni, o Altiplano Boliviano são regiões muito extremas, remotas, e é muito importante que a agência seja confiável e responsável, para você não viver nenhum perrengue aí durante a viagem. E para finalizar, as dicas da consultora. Se vista usando a técnica das 3 camadas. Aqui no canal já tem um vídeo completinho ensinando como escolher as roupas adequadas para o frio que faz ali na região do Atacama e do Salar do Uyuni. Clica aqui para ver. Leve um cartão global para usar como débito ou sacar por lá, porque o cartão comum acaba saindo muito mais caro. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de cartões que eu utilizo durante as minhas viagens. Olha, se hidratar durante essa viagem é muito importante. Você precisa usar soro nasal, tomar muita água, usar hidratante labial, porque é uma região extremamente árida. Então, olha, nariz sangra, a boca racha, a pele fica cinza, é uma loucura. Então, se cuida durante a viagem. É muito importante você alinhar as suas expectativas com a realidade. A travessia até o Salar do Uyuni é longa. Ela cruza desertos imensos, então a gente passa bastante tempo dentro do carro. Também faz frio durante a noite, as hospedagens costumam ser simples, as refeições também. Existem tours mais caros, mas os mais populares são simples. É uma aventura, mas vale a pena e você vai se agradecer no final da viagem. Não viaje sem seguro. Apesar de não ser obrigatório, um seguro permite viajar com mais confiança. É uma viagem cheia de aventuras, com altitude, vulcão, montanhas. O atendimento médico no Chile é super caro e na Bolívia é super precário. Então, é melhor estar assegurada para fazer essa viagem. Eu faço um plano na América Latina que cobre todos os países e custa menos de R$ 8 por dia. Bom, se você quiser mais dicas específicas, bora fazer uma consultoria com a Tia Sula. O nosso encontro acontece ao vivo por videochamada. Eu compartilho a tela, mostro o mapa, foto, explico os passeios. A gente define o roteiro, transportes, hospedagens e tudo baseado nos seus gostos pessoais, no seu orçamento, tudo pensado especialmente para você. Com o cupom Altiplano eu te ofereço um desconto lindo. Eu vou deixar o link para o formulário na descrição do vídeo. Ou, se não, você pode me mandar um e-mail para umasulamericana@gmail.com. Aqui no canal e no blog Uma Sul-Americana tá cheio de dicas e roteiros pela América do Sul, então não deixa de ver. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele like lindo para eu saber que você gostou do vídeo e deixa aí o seu comentário com dúvidas ou sugestões. Segue lá no Instagram, porque em breve eu tô voltando para o Altiplano e eu vou adorar compartilhar um pouco do dia a dia com você. Um beijo e até a próxima!